O Salmo capítulo 47, versículos 1 a 4, declara com exuberância a soberania de Deus sobre toda a terra, afirmando que ele sujeita os povos ao seu domínio e escolhe a nossa herança, exaltando a sua posição como rei sobre todas as nações. Essa passagem revela o destino final do povo de Deus, estar sob o governo absoluto de Cristo, que reina com justiça e poder. Apesar de hoje vivermos num mundo assolado pelas dores do pecado e pela luta espiritual contra as trevas, essa promessa nos posiciona num lugar de vitória futura, onde Cristo será reconhecido como Rei não só do universo, mas especialmente da terra que Ele redimiu. O clamor dos povos e o aplauso dos fiéis nesse salmo revelam que, ao final de tudo, seremos participantes de um reino indestrutível, sob os pés daquele que triunfou sobre a morte. O simbolismo dos pés em várias partes das Escrituras indica posse, domínio e autoridade. E quando esse domínio é exercido por Cristo, significa restauração, paz e justiça eternas. No entanto, até que esse dia glorioso chegue, enfrentamos a dura realidade de um planeta que, em sua história, foi entregue ao domínio do inimigo. Jó, capítulo 1, versículo 7, registra o momento em que Satanás, ao ser questionado por Deus sobre de onde vinha, responde com altivez, de rodear a terra e passear por ela. Essa fala não era um simples relato de movimento, mas uma declaração de posse. Na cultura da antiguidade, o ato de andar sobre a terra com os pés era um símbolo de propriedade. Assim como Deus ordenou a Abraão que percorresse a terra em Gênesis capítulo 13, versículo 17, como sinal de que ela lhe seria dada, Satanás se apropriava da autoridade que o ser humano, ao pecar, entregou em suas mãos. Mas essa posse seria temporária. A cruz de Cristo foi o ato de retomar esse domínio, e a consumação virá quando Jesus voltar para reinar com pleno poder. Hoje estamos na expectativa dessa restauração, vivendo pela fé, mesmo em meio às consequências da queda, com os olhos voltados para a promessa de que o reino será estabelecido para sempre. Ao compararmos primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 13 a 17, com Zacarias, capítulo 14, versículo 4, encontramos dois momentos distintos do plano de redenção, ambos marcados pela presença gloriosa de Cristo. Em Tessalonicenses, Paulo descreve a vinda do Senhor nos ares, quando os mortos em Cristo ressuscitarão, e os vivos serão arrebatados com Ele, num encontro triunfal que acontece nos céus. É um momento de salvação, de resgate do povo fiel. Já Zacarias apresenta a cena do fim do milênio, quando os pés de Cristo tocarão o Monte das Oliveiras, que se fenderá ao meio, e ele estabelecerá o juízo final e sua soberania visível sobre a terra. Um descreve o arrebatamento para a reunião com o Senhor. O outro, a descida do Senhor com os santos para reinar. A diferença essencial está no propósito. Um é o chamado para a glória, o outro, o cumprimento do juízo e a instalação do reino eterno. Ambos, porém, apontam para a mesma certeza. Jesus é o Rei legítimo e seu domínio será inquestionável e absoluto. O texto inspirado de Ellen G. White, no livro O Grande Conflito, página 548, nos transporta diretamente para esse momento grandioso, no qual a promessa feita no Monte das Oliveiras se cumpre plenamente. Jesus retorna ao exato local de sua ascensão, agora não mais como servo sofredor, mas como Rei dos Reis, acompanhado de milhões de anjos e dos santos redimidos. O monte se abre ao meio, e a nova Jerusalém desce gloriosa, assentando-se sobre a terra purificada. É o retorno da glória divina ao planeta, é a restauração do Éden, é o cumprimento final do propósito divino. Tudo isso nos mostra que o plano de salvação não termina com o arrebatamento. Há uma continuidade que culmina com a terra sendo o centro do reino de Deus.
Essa é a verdadeira herança dos salvos. A imagem dos pés de Cristo tocando o solo simboliza o fim de qualquer contestação sobre quem tem o domínio legítimo sobre a terra. O inimigo é derrotado para sempre e os redimidos entram com Jesus na Cidade Santa para nunca mais experimentar dor, luto ou separação. Diante de uma realidade onde a morte parece ser o fim inevitável de todas as histórias, a esperança oferecida por Jesus resplandece como uma luz que atravessa a escuridão. Se a morte fosse o ponto final, a vida perderia completamente o seu sentido. Todas as nossas dores, lutas, conquistas, relacionamentos e memórias seriam como folhas levadas pelo vento, sem destino nem propósito. Mas o Evangelho nos revela uma verdade poderosa. A morte foi vencida. Em primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 55, está escrito: "Tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão?" Cristo nos garante que a vida não termina no túmulo. A eternidade foi reaberta para nós pelo sacrifício dele. Por isso, a existência ganha um novo significado. Vivemos não apenas para o agora, mas em expectativa de uma realidade gloriosa onde não haverá mais separação. A fé em Jesus nos dá motivos para enfrentar a vida com coragem e nos lembra que os pés que hoje pisaram o chão da terra em sofrimento voltarão a pisá-lo em glória para estabelecer um reino que jamais terá fim.